Em relação ao pagamento da dívida, e o professor disse, bom, é possível pagar a dívida sem austeridade. Ao que muita gente, e estávamos numa reunião do partido, onde muita gente fantasiou sobre o olho e disse assim, mas como é que isso é possível? Depois explicou, mas já explicou cá fora. E, portanto, na reunião houve muita gente que não ouviu. E depois, eu, como sabe, sou de Lisboa, e em Lisboa, e eu também trabalho no Barreiro, pergunto, e atualmente ando em campanha eleitoral nesses dois sítios, e tento explicar aquilo que o professor disse. Mas já agora gostava que voltasse a dizer, porque obviamente é uma mais-valia para nós saber como é que isso é possível. Porque acho que este governo não sabe. O outro que estava lá, levou-nos até aqui. E também não deu solução nenhuma. Havia um tal PEC 4, pelos vistos era um embuste, mas não é por aí. Agora gostava que nos explicasse outra vez, e porque houve muita gente que aqui está que não ouviu a sua explicação. A situação da Grécia é diferente, mas nos outros países toda a problemática da dívida pública, desde a Irlanda, Portugal, Espanha e Itália também, tem muito que ver com uma mistificação. Isto é, o lobby bancário europeu, nacional, etc., efetivamente, até porque, de facto, o mundo financeiro é uma peça fundamental na economia do país e, portanto, digamos que uma coisa é deixar falir um pequeno banco, outra coisa seria deixar falir vários bancos. Aliás, vimos o que aconteceu nos Estados Unidos quando se deixou falir aquele banco. Mas, e portanto, a mistificação foi esta ideia, pela primeira vez na história, de considerar pública. A Espanha reagiu um bocado por não querer considerar como dívida do Estado, enfim, mas considerar como pública aquilo que foram os erros do sistema financeiro. Não vou agora aqui falar porque é que se nacionalizou o BPN, porque é que também o BES teve que ir rapidamente de um momento para o outro. O BPN, havia gente no mais alto escalão do Estado que, quando viu que o ex-ministro das Finanças, que apresentou o meu livro no Porto, como é que se chama? Foi o primeiro-ministro das Finanças do Cavaco, Miguel Cadilha. Quando Miguel Cadilha assumiu, isso toda a gente sabe que saiu do governo zangado com o então primeiro-ministro Cavaco Silva, realmente o terremoto começou. Porque o Miguel Cadilho, dentro do banco, por aí cá fora, muita coisa inconveniente. Mas toda a gente sabe que isso não cria problemas aos partidos. Todos os partidos, de um lado e do outro, do arco do poder, têm inconvenientes. Mas houve ali um acelerar de decisões mal pensadas, mal estudadas, mal analisadas. Nem sequer se imaginava o tamanho do buraco, naturalmente. De qualquer maneira, era um banco com significado, com grande quantidade de depósitos e, portanto, é muito difícil aceitar a ideia da falência do banco. Portanto, toda essa problemática que, de certo modo, a Merkel tentou esconder em relação a alguns bancos, que já estão mais ou menos resolvidos, que tentou esconder em relação a bancos franceses 60 mil milhões pela porta do cavalo, saiu do Banco Central Europeu com a autorização da Merkel, sem que os outros Estados dessem por ela logo no início da crise, para tapar alguns buracos. Depois o Estado também acabou por ficar com o acentuar das dívidas. Porquê? Porque o Banco Central Europeu não empresta contrariamente, nem garante contrariamente ao que faz a Reserva Federal, não Estado Federal, a Reserva Federal Americana. E, portanto, andou a emprestar 1% aos bancos que depois davam como garantia títulos comprados ao Estado a juros de 4, 5, 6, 7 já é muito, dizia o Teixeira, mas depois foi 7, 8, 9, e, portanto, e com isso foram limpando os seus passivos também, Mas, de qualquer maneira, o Estado acabou por se comprometer demasiado. Toda esta problemática do compromisso do Estado acabou por fazer com que a dívida pública, primária e secundária, mas subisse muitíssimo. A pergunta que se pode fazer é, e se em vez de todo este desafio
que foi um desafio da austeridade do Estado, que o Estado deixou de investir e até desinvestiu em sectores. Porque o Estado Social não tem que ser caro. O Estado Social também desenvolve. A economia social desenvolve os países nórdicos. Eu não vou agora dizer se quem recebe subsídios de emprego deve fazer como na Suécia, pôr-se à disposição das câmaras e trabalhar para as câmaras. Não vou agora entrar nesses pormenores. Mas o Estado Social também regrediu. Mas o Estado também fugiu de investimentos. Não vou dizer que os investimentos errados, 2 autoestradas para o Porto, tenha sido correto. Mas, de facto, no período de crise, é a teoria keynesiana, isto é a teoria da necessidade de intervenção pública na economia para sustentar emprego. O emprego é a prioridade. O emprego é a prioridade, não é o pagamento das dívidas. Porque no período de crise, as empresas tendem a ficar com aflição, perdem ativos. Às vezes não se perde riqueza. O país não perdeu riqueza. Mas não perdeu riqueza no sentido que não caíram casas, não caíram pontes, não houve nenhuma ilha que tenha sido vendida ou dada ao estrangeiro. Mas, de facto, o pânico faz acelerar o perder liquidez às empresas, os bancos querem pagamentos. Portanto, se o Estado não entra a pôr dinheiro, porque fez erros anteriormente, num período em que não havia esse pânico, não havia essa crise, e porque se segue uma política de não intervenção do Estado, se segue políticas de austeridade, se corta nos salários, cada vez, se não há consumidores, o produtor está a produzir para o lixo. Ou há consumidores. Portanto, as intuições fundamentais do Keynes, que era um engenheiro, mas que sabia de economia, até porque era um investidor e perdeu dinheiro com aquela crise depois de 29-33, as intuições deles são fundamentais. É que a economia não é uma ciência. A economia vive da psicologia, a economia foge quando há o pânico e, portanto, a economia exige liderança política correta, certa, exige determinar o melhor programa económico. Se não houver confiança, não leva ao desenvolvimento de um país. O pior programa económico, se acreditar que ele é para valer, se acreditar que ele resolve, os investidores põem o dinheiro, os investidores entram e o país desenvolve. A economia não é a ciência que as pessoas julgam que é. A economia, como dizia Keynes, e não como dizem os homens que vieram matematizar as teorias liberais do Adam Smith e de outros, a economia vive da confiança. A base da economia é a confiança. E a liderança política também. A confiança na liderança política também do país. Ora bem, isto fica um pouco à parte. Agora, a dívida cresceu imenso. Hoje não sei, está a 100 e não sei. Se tivéssemos seguido outro caminho, ela teria subido também. Basta ver a experiência do Japão em certa fase. Claro que houve ali uns erros, como a mudança do primeiro-ministro há 2 anos, que deu origem depois a uma grande complicação, e as coisas não se resolveram totalmente. Mas teríamos criado riqueza. E criar riqueza é criar impostos. E criar riqueza é criar emprego. Criar riqueza é no fundo, criar dinheiro e criar uma capacidade também de desafogo do próprio Estado para pagar as suas dívidas. Se uma família tem dívidas e perde um emprego, em vez de arranjar 2, obviamente vai ter dificuldade em pagar mais do que se tivesse, obviamente, uma maior fonte de receita, se tivesse a sua fonte de receita. É uma lógica normal. Ora bem, e portanto, houve aqui um grande erro. O grande erro foi, tendo embora assumido o Estado um grande conjunto de dívidas e assumido muitas vezes pela dinâmica da União Europeia e da dinâmica das coisas a nível nacional, foi realmente o Estado não ter procurado, sobretudo, apostar fortemente no desenvolvimento da economia nacional. E com intervenções, com obras públicas também. Não obras com efeito multiplicador na economia, não é obras públicas, obviamente, muito mais num período de crise, digamos, repetindo, fazendo construções sem sentido em termos nacionais, em termos de necessidades, não é isso que está em causa, mas e apostando também no Estado Social, na mesma, isto é, não retirando capacidade de consumo, não criando recessão. Ao criar recessão, obviamente que acabou por criar toda uma dinâmica de investimento que vai ser difícil de repor. Eu chamaria a atenção que a grande crise de 1929, que começou nos Estados Unidos, é uma crise que vem do pânico.
e, portanto, perda de ativos, das ações, etc., que estavam empurradas, havia ali umas bolhas. Mas essa crise de 29-33 fez regredir o PIB dos Estados Unidos em termos tais que só veio a ser equiparado a 26 em 1953. E foi a máquina de guerra, o desafio da guerra, toda a produção à base da guerra, que acabou por fazer repor, obviamente, as coisas nesse nível que eu estou a dizer. Portanto, a austeridade é a primeira vez que na história de um povo, na história, se vai pagar dívidas. Primeiro, será a primeira vez que se paga na totalidade. Até que quando os credores vão pedir a 10%, quem empresta vai pedir a 10% e não aos 2 ou 3%, é porque já está a contar que lhe vão levantar, que é para depois ser discutido. O tipo muito sério, e outros não serão, obviamente vai pagar tudo, vai pagar, mas vai pagar, obviamente que vai pagar com, digamos, com um ónus acrescido. Mas, tudo bem, depois que se pague, mas que se pague num tempo tal e que se pague implicando o investimento. O Adenauer, a genialidade, e foi a primeira vez que se fez no Adenauer, foi essa. Foi dizer, eu não quero negociar juros, não quero cortar nos juros. Eu quero pagar como juro aquilo que for o crescimento da percentagem do PIB todos os anos. O que é que aconteceu? Os credores não queriam receber durante 100 anos, queriam receber durante 20. Se calhar demorou 50 anos. E os credores investiram na Alemanha. Investiram precisamente quanto mais a Alemanha se envolvesse, mais o pagamento se efetivava. E, portanto, essa técnica é uma técnica que implica um trazer do investimento quase por necessidade do próprio credor, também acabar por apoiar a garantia de que será, obviamente, pago.